Olá, bom dia a todos vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Que delícia. Todos estamos aqui juntos contra o câncer. Eu sou a Sabrina Parlatore, sou apresentadora de TV e fui convidada pela Libs para estar aqui com vocês nessa manhã. A gente vai falar de biosimilares, mitos e verdades. Eu tenho aqui um time super craque, com pessoas muito interessantes que eu vou apresentar aqui para vocês. A gente vai bater um papo e eu quero convidar a todos a participar desse papo também. Nós temos aí microfones que estarão à disposição de vocês, então, quando quiserem interromper o bate-papo, podem levantar a mão. Eu também pergunto se alguém tem alguma pergunta a fazer. E, para quem não sabe, eu também sou paciente, ex-paciente de câncer de mama. Eu tive um tumor de mama em maio de 2015. Passei por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e cá estou ótima. 3 anos e tanto já se passaram e que bom que estou aqui para contar essa história para vocês, para muita gente, poder inspirar um pouco, ajudar quem está passando por esse momento tão delicado, tão difícil. Temos aqui 2 ex-pacientes também, que daqui a pouco vou apresentá-las a vocês. Bom, eu quero começar apresentando, então, aqui o nosso time de hoje, super especial. Temos aqui o Dr. Denis Jardim, ele é oncologista clínico titular do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Também é coordenador da oncologia na unidade Itaim, do Sírio. Clínico fellow no MD Anderson Cancer Center, no Texas. E ele vai falar para a gente, explicar um pouquinho sobre os biosimilares, para a gente ter uma noção do que significam. Também aqui com a gente o Dr. Felipe Andrade, Dr. Felipe, que é mastologista, coordenador do Núcleo de Mastologia do Instituto de Responsabilidade do Hospital Sírio-Libanês, coordenador da residência médica em mastologia, também lá do hospital, médico titular do Núcleo de Mastologia do Sírio-Libanês, membro ativo da American Society of Breast Surgeons e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Aqui com a gente também a doutora Alice Buzz, farmacêutica. Ela é graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em farmácia oncológica pela Liga Paranaense de Combate ao Câncer, mestre em Química pela Universidade Regional de Blumenau e, atualmente, é gerente de assistência farmacêutica e coordenadora do Núcleo Técnico de Ações Judiciais do município de São José, Santa Catarina. Também aqui com a gente o Carlos Cunha. O Carlos é presidente da ONG Combate ao Câncer, ele é estudante de medicina, um fenômeno da internet, tem mais de 2 milhões de seguidores na página dele, no YouTube, no Facebook. Que coisa, hein, Carlos? Vai contar a tua história também. Aqui comigo, doutora Fabiola Latorre, essa de cabelo comprido aqui, loira. Ela é infectologista, intensivista pediátrica no Hospital Israelita Albert Einstein, ex-paciente e idealizadora do projeto De Médica a Paciente. Eu conheci a doutora Fabiola em 2016, ela estava em tratamento, ela teve um câncer de mama também. Que coisa, né, Fabiola? E eu me lembro que, na ocasião, você me disse: eu sempre soube que teria câncer de mama. Depois você vai explicar melhor essa história para a gente. E aqui na ponta, Flávia Flores, querida blogueira, idealizadora do projeto do Instituto Quimioterapia e Beleza, ex-paciente também oncológica, ela teve um câncer de mama há mais tempo, né, Flávia? Há 6 anos. Há 6 anos. Eu, durante o meu tratamento, li o livro dela, me serviu como inspiração, entrei em contato pela internet com ela e hoje somos parceiras, amigas do peito. Bom, muito bem, então vamos começar essa manhã com o Dr. Denis Jardim, oncologista, que vai nos contar um pouquinho sobre os biosimilares. Por favor, Dr. Denis. Olá a todos, boa tarde. Todos me ouvem bem?
Ótimo. Então, boa tarde, eu sou oncologista clínico, eu sou Denis Jardim. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, agradecer o apoio da Libs, que está organizando esse evento que é formidável, e para nós, profissionais médicos, estar no meio dos pacientes, poder discutir e poder trazer esses temas novos à tona, até para a gente aprender junto, é talvez a parte mais prazerosa da nossa profissão. É onde realmente a gente percebe que a gente cresce como pessoa e como profissional. Então, para mim, é um genuíno prazer estar com todos vocês e poder me juntar com essa mesa tão formidável para discutir um tema tão importante. Então, dentre as nossas atividades, nesses próximos 20 minutos, eu vou tentar passar um panorama geral, de uma maneira leve, até para a gente poder depois suscitar as discussões, as perguntas e os aspectos mais interessantes da nossa conversa. Então, vamos lá para o começo da nossa missão. Então, eu vou passar aqui. Então, nesses próximos minutos, a gente vai entender um pouco do conceito do que que podem ser essas medicações biosimilares. E, para isso, eu vou tentar contextualizar uma possível citação clínica que não é tão infrequente no nosso dia a dia, principalmente na parte da oncologia. Imaginem uma mulher jovem, de 38 anos, que ela procurou o cuidado oncológico, o consultório do oncologista, depois de ter feito uma cirurgia de mastectomia. Então, na consulta foi mostrado os resultados, ela fez uma cirurgia e o resultado revelou ser um câncer de mama. Especificamente, esse câncer de mama, ele tinha ali duas alterações importantes. Ele tinha hormônios mais expressos e tinha uma expressão aumentada dessa proteína chamada HER2. E aí, na conversa, o oncologista expôs que uma das possibilidades terapêuticas seria complementar a cirurgia com quimioterapia junto com um anticorpo monoclonal chamado trastuzumab. E, ao final da conversa, foi comentado que, no nosso hospital agora, que a gente tem feito o tratamento, a gente tem utilizado um biosimilar do trastuzumab, que é esse anticorpo monoclonal, para o tratamento do caso da senhora, desse caso. E aí vem o nosso ponto de discussão. E agora? O que quer dizer isso? O que isso tem de implicação? Ou para quem teve o diagnóstico, ou para quem está acompanhando essa senhora. Pode ser um parente, pode ser um conhecido, pode ser um amigo. Então, dentro desse contexto clínico, vejam só como é importante os nossos próximos minutos em realmente entender o significado dessa medicação, porque no dia a dia isso vai ser um cenário de consultório médico. Então, a gente não pode deixar de entender, não tem como entender os biosimilares sem entender como são as medicações que a gente usa para tratamento na medicina como um todo. Então, a gente tem, de um lado, as medicações chamadas biológicas, que são muito importantes no cuidado de várias doenças na medicina. Desde doenças inflamatórias, doenças reumatológicas, são medicações que substituem hormônios, que são medicações feitas a partir de organismos vivos. Então, a gente usa ali bactérias, animais, cultura de células e obtém essas medicações chamadas de biológicas. São medicações que, por definição, são complexas, porque são obtidas a partir de organismos vivos e que são de difíceis reprodução. Por outro lado, a gente tem uma série de medicações que também a gente utiliza muito frequentemente, que a gente chama de medicações pequenas ou medicações sintéticas. Como o próprio nome diz, são medicações mais simples do ponto de vista químico, que são obtidas ali no laboratório, através de uma síntese química, reações, etc., e originam uma molécula pequena. São utilizadas amplamente ali. Quando a gente vai na farmácia, por exemplo, muitas das medicações que a gente compra são pequenas moléculas. Antibióticos, aspirina, anti-inflamatório e por aí adiante. E para a gente ter uma ideia da complexidade, se a gente fosse pensar numa escala, vejam só, as medicações sintéticas são fórmulas pequenininhas e têm um peso ali de um gatinho. Eu coloquei nessa escala como 5. Os biológicos são moléculas muito maiores, e numa escala de analogia seriam como um grande elefante. E aqui alguns exemplos das pequenas moléculas.
talvez muitas pessoas tenham contato porque utilizam ou algum parente utiliza, como a simvastatina, paracetamol, aspirina e por aí adiante, e do outro lado as grandes moléculas, hormônios como insulina, fator de coagulação para os pacientes hemofílicos, proteínas que tratam doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, e muitas delas utilizadas no tratamento do câncer. Hoje, várias indicações, vários tipos de tumores são tratados com essas medicações biológicas. Importante a gente lembrar, os biológicos não são quimioterapia. Quimioterapia é uma medicação sintética, que é uma fórmula química um pouco mais simples. Então, essas medicações estão aí no nosso cenário, ambas são importantes, cada uma dentro da sua indicação, mas tem uma situação interessante, né? A partir do momento que a gente tem um remédio novo no mercado para a gente utilizar, essa medicação é chamada de referência e ela tem um tempo chamado de patente, que é onde só existe a marca de referência que a gente consegue comprar na farmácia ou que um hospital consegue comprar para administrar para os seus pacientes. Chega um momento em que a patente ela expira. Isso tem um tempo de duração definido pelas nossas agências regulatórias. E é possível ter outras moléculas que são cópias ou muito parecidas, que funcionam da mesma maneira. Então, o sintético, a partir do momento em que eu tenho expiração da patente, ele dá origem aos genéricos por uma reação química simples. É feita uma cópia simples daquela medicação original, e, a partir daquele momento em que não tem mais patente, eu posso tanto acessar aquela substância como referência, quanto as várias apresentações de genérico ali no mercado. O biológico ele é um pouco diferente. Ele tem a molécula, a necessidade de ter outras moléculas que funcionam iguais, elas existem, mas eu não consigo fazer um genérico, eu não consigo copiar de maneira idêntica. E aí que tem o biosimilar. Então, vejam só, o biosimilar é uma molécula que quer funcionar igual a um biológico de referência, mas não é uma cópia idêntica, porque a cópia idêntica não pode ser feita, por definição, já que é feita em organismos vivos. Então, às vezes, a gente fala o que uma coisa é, mas é bom a gente tirar alguns mitos do que aquilo não é, porque dá confundimento mesmo. Então, primeiro, do que eu falei anterior, fica fácil de entender que um biosimilar não é um genérico. Por definição, não tem como ter uma medicação genérica de uma medicação de uma molécula biológica. O biosimilar também não é uma nova forma de tratamento, não é um novo tipo de tratamento. Ele é uma nova tecnologia que já existe até há um bom tempo no mercado para tentar substituir biológicos que já são aprovados e que ajudam no tratamento de várias doenças. Biosimilar não é quimioterapia também, pensando especificamente no nosso meio oncológico. Ele pode ser, inclusive, utilizado com quimioterapia, depende da indicação, mas ele não é e não tem, obviamente, os mesmos efeitos de uma quimioterapia. Também não é algo novo, totalmente desconhecido. Já existe uma história longa do uso de biosimilar para essas outras substâncias biológicas que eu comentei. Por exemplo, insulina, fator de crescimento, alguns fatores hormonais. Já existem biosimilares desses agentes biológicos, então também não é um conceito mais novo. E também não é algo mais caro, uma nova tecnologia importante. Então, se eu estou comentando tudo isso, a pergunta que vem para todo mundo é, então, para que a gente precisa de biosimilar, então? Doutor Denis, o senhor está me contando que é uma medicação que aparentemente já existe no mercado, que já está lá, já existe um inovador. Então, para que a gente precisa de mais uma outra molécula que faz o papel daquela que já existe? E aí tem um ponto que eu vou tocar discretamente, depois a gente pode até mais discutir a fundo. A gente sabe o que acontece hoje na área da saúde e na medicina como um todo. Muitas tecnologias novas têm surgido, tanto para diagnóstico de doenças, testes moleculares, novos tratamentos, etc. E, evidentemente, várias dessas são tecnologias boas, que a gente precisa para o melhor cuidado dos nossos pacientes. Só que o preço disso é que essas tecnologias, muitas vezes, custam caro.
E se a gente for olhar o que vem acontecendo, a incorporação dessas tecnologias gera uma inflação na saúde maior do que a inflação normal de um produto. Vamos pensar, então, todo ano a gente tem o mesmo sapato. Esse sapato ele aumenta de preço por conta da inflação normal que existe ali no nosso sistema. Só que na saúde, além do aumento de preço, novas tecnologias vão sendo introduzidas e elas custam. Por isso que a inflação da saúde ela é mais alta. E isso gera dois problemas, tanto no mundo privado, porque os convênios vão ficando mais caros. Eu mesmo recebi o aumento do meu convênio esse mês, fiquei um pouco ali assustado, normal, quanto, às vezes, para sistemas únicos, não necessariamente no sistema privado, no nosso SUS, muitas vezes incorporar todos esses avanços é difícil, porque não cabe no orçamento. Então, o biosimilar entraria como uma possibilidade de tornar algo bom, algo que melhora desfecho, mais acessível em termos de custo. Então, se isso está ali, serve, como é que a gente tem certeza que isso é seguro? Como é que a gente incorpora isso? Como que isso entra no nosso mercado hoje, para a gente ter acesso, para poder usar? A gente pode prescrever, não pode? Como é que funciona isso? Então, felizmente, hoje, existem regras para que os biosimilares cheguem no mercado. Todo país tem uma agência regulatória, que ela dita as regras com que novas medicações podem ser aprovadas, com que novas medicações são seguros, o que não é seguro, o que pode ter de problema, o que a gente precisa fazer de estudo clínico. No nosso meio, essa agência se chama Anvisa. E hoje existe em cada país uma regra muito clara para a aprovação de biosimilar. Quem foi pioneiro em tudo isso foi a Europa. Se a gente for olhar nessa escala do tempo, ela começou com as regras em 2005, que permitiu a aprovação de biosimilares. E realmente muito do que é feito no mundo é inspirado ali na experiência europeia, porque eles foram pioneiros nesse conceito. A nossa regulação ela começou em 2010. A Anvisa soltou essa RDC número 55, que tem todos lá os pontos necessários para aprovação de agentes biológicos chamados biosimilares. E se a gente for olhar na linha do tempo, inclusive, a gente é pioneiro em relação ao mercado americano. Tem coisas que a gente consegue ali estar na frente deles. A regra americana ela é de 2012. Então, para a gente é até uma satisfação saber que a gente, como país, pelo menos do ponto de vista regulatório, tem caminhado junto, em consonância com o que acontece ao redor do mundo. E, de uma maneira muito breve, essa regulação ela estabelece o que precisa para um biosimilar chegar para o nosso mercado, chegar para os nossos pacientes. Então, são vários estudos em que é comparado o biológico inovador, aquele primeiro, que foi a primeira molécula a chegar, com o biosimilar. Então, são desde estudos iniciais que mostram que a molécula é semelhante na estrutura, que tem a mesma sequência de aminoácidos, que ela funciona da mesma maneira em estudos de laboratório, em estudos animais, que a segurança é a mesma nesses estudos, que os níveis séricos são parecidos, até etapas finais, em que essas medicações são comparadas em pacientes que têm a doença. Por exemplo, um biosimilar do trastuzumab, ele é comparado em pacientes com câncer de mama com o inovador, que tem ali os critérios mínimos de segurança e eficácia. E se as medicações não têm diferença, são iguais, elas são aprovadas. E uma etapa muito importante é que, depois que essa medicação está no nosso mercado e está aprovada e disponível, existe bastante controle, que é o que a gente chama ali de farmacovigilância. Que a intenção dessa etapa é monitorar reações, é saber que está indo tudo certo, é ter essa informação disponível a todos, que a gente tem feito o melhor para os nossos pacientes. Então, se a gente fosse colocar numa planilha, todo esse esquema de desenvolvimento do biosimilar, ele precisa que sejam checados esses 3 pontos principais. Então, a gente tem que garantir eficácia contra a doença, então, eficácia naquela indicação do biosimilar. A gente tem que garantir
segurança, ou seja, não tem mais ou menos efeitos colaterais, tem que ser o perfil muito parecido, e também qualidade ali da medicação. Então, a agência regulatória, junto com quem está produzindo a medicação, se responsabiliza nessas várias etapas e fazendo esse cheque. E se chegou a um ponto de que essas etapas foram cumpridas, a medicação ganha o selo de que é disponível, está aprovada no nosso mercado e é possível de ser utilizada, enfim, pelo médico prescritor, pelas equipes e etc. Aqui é um exemplo, então, o mais interessante da questão dos biosimilares é que é uma maneira da tecnologia ser disseminada também. Então, como eu falei, o mais interessante desses medicamentos biológicos é que eles envolvem muita tecnologia. Uma produção ali com células animais, com cultura de células, e a partir do momento em que a gente tem biosimilares no mercado, essa tecnologia ela é disseminada. E hoje o Brasil tem liderado um pouco essa parte de produção de biosimilar, o que é interessante para a gente como país, como polo de disseminação de conhecimento, que está um exemplo, por exemplo, a gente já tem biosimilares produzidos no Brasil. E quem sabe, a longo prazo, essa tecnologia possa ser, inclusive, dividida com o nosso governo, com as nossas universidades, para que a produção desses medicamentos biológicos e o uso dessas medicações, que são tão importantes na medicina, sejam mais disseminadas ali em todos os polos de conhecimento do nosso país. E a última pergunta, que todo mundo pode pensar, puxa, elas chegando no mercado, né? Eu entendi tudo, como é que elas funcionam, um pouco do conceito. Elas são seguras, eu como paciente, ou o meu parente que precisa de um biológico, ele pode utilizar um biosimilar? Faz sentido? Isso é seguro? E aí, qual que é a resposta, né, do nosso professor? Hoje, felizmente, a gente tem regulação. E, na regulação, um dos itens que a gente precisa demonstrar é comparabilidade de segurança entre a medicação referência, o inovador, e o biosimilar. Então, quando a gente tem um biosimilar aprovado por uma agência regulatória local, essa questão de segurança ela foi demonstrada. Então, não é mais não é prejudicial, não é mais perigoso utilizar um biosimilar do que em relação à referência, desde que a gente tenha ali todos os passos de aprovação dentro das regras e seja realmente uma medicação que foi desenvolvida nesse sentido. Além disso, o mundo tem utilizado essas medicações. Se a gente for olhar o que acontece na Europa, a Europa tem incentivado cada vez mais o uso de biosimilar, justamente para ter mais acesso, para que mais pacientes possam utilizar a tecnologia dos biológicos, e a experiência que a gente tem visto nesses países é muito positiva. Eles coletam os dados, eles dividem com nós médicos, com os pesquisadores, com farmacêuticos, com todo o grupo de outros países, e a gente tem notado uma experiência muito interessante. E talvez o mais importante nessa etapa seja justamente o que está acontecendo hoje aqui com todos nós. É a gente dialogar, a gente entender a informação. Hoje é impossível, em qualquer consultório oncológico, em qualquer centro oncológico, a gente não ter informação transparente, a gente não poder envolver toda a equipe multidisciplinar, farmácia, enfermagem, paciente, parentes, em conversar os objetivos do tratamento, que medicação está sendo utilizada, por que vai ser utilizada e o que a gente espera com aquele tratamento. E não tem diálogo, bom diálogo, sem informação adequada. Por isso que eu fico bastante feliz em poder, hoje, trazer um pouquinho, só um pouquinho de informação, porque eu acho que isso vai trazer o maior benefício possível em a gente ter um diálogo de alta qualidade. Então, era essa introdução que eu queria fazer, de um panorama geral do que a gente tem hoje de biosimilar, e agradecer de novo a oportunidade e a atenção de vocês.